Nesse vídeo eu vou te mostrar os 10 melhores atalhos do Excel, na minha opinião, são os que eu mais utilizo. Vai ser mais que 10 porque alguns são gêmeos e são atalhos que vão trazer muita produtividade para você no seu dia a dia. Já quero fazer algumas menções honrosas ao Ctrl+C, Ctrl+V, que todo mundo conhece, que é sempre a mesma coisa, independente de ser Excel, de ser Word, qualquer outra coisa. E vai ter alguns aqui que eu tenho certeza que vão te surpreender. Começando pelo Ctrl espaço e Shift espaço. Esses aqui, galera, são acho que os atalhos que eu mais utilizo, estou o tempo todo utilizando eles, porque eles selecionam a coluna ou a linha atual. Como assim atual? Se você clica em uma célula, nesse momento, essa célula está na coluna B, na linha 3. Então, se eu dou um Ctrl espaço, ele vai selecionar a coluna B inteira. Em contrapartida, se eu dou um Shift espaço, ele seleciona a linha inteira. E ele fica bem útil quando você combina ele com os próximos que eu vou mostrar aqui. Ctrl- e Ctrl+. Esses atalhos, eles excluem uma coluna ou linha ou acrescentam uma coluna ou linha. E aí fica mais fácil quando eu mostro aqui na prática. Tem uma pequena base aqui, tá vendo? Então, se eu venho aqui, ó, eu tô com o cursor, tô usando as setinhas, né, as teclas direcionais aqui do teclado, e vou dar um Ctrl espaço, ele seleciona a coluna inteira. Se eu venho aqui agora e dou um Ctrl+, ele insere uma nova coluna ali no meio. Da mesma maneira que se eu der um Ctrl-, ele deleta. Então, por exemplo, eu quero deletar toda essa coluna de local. Ctrl espaço, seleciona a coluna, Ctrl-, deleta aquela coluna. E aí um detalhe, se o seu teclado tem a parte numérica ali, você vai direto no Ctrl+. Mas se você não tem aquela parte numérica que fica aqui ao lado, você precisa usar a mesma tecla que tem o igual. Aí você vai ter que usar o Ctrl+Shift e esse igual, né? Ctrl+Shift+. Agora o próximo, galera, é o Ctrl junto com as teclas direcionais. Esse atalho te permite posicionar o seu cursor na última célula preenchida, dependendo da direção. Por exemplo, ó, tá selecionado aqui a célula A1 do nome. Se eu aperto o Ctrl e seta para baixo, olha só, ele move essa seleção até o final. Se eu aperto Ctrl seta para cima, ele vai até a primeira preenchida lá. Ctrl para o lado, ele vai até a última célula preenchida dentro daquele intervalo. Ctrl para baixo, ó, a mesma coisa. Então quando você tem uma base assim, que é um pouco mais comprida, ó, Ctrl para baixo, ele vai até lá, ó, a última célula preenchida. Quero voltar para o topo. Ctrl para cima, Ctrl seta para cima, que ele volta para lá. O próximo é bem parecido, é quase que um complemento, porque agora, ao invés de usar somente o Ctrl, eu vou usar o Ctrl junto com o Shift e as setas direcionais. E isso faz o quê? Faz com que eu selecione até a última célula preenchida. Por exemplo, nesse caso, se eu coloco Ctrl Shift seta para o lado, ele foi selecionando até a última linha preenchida, até a última célula preenchida dentro daquela linha. Aqui, por exemplo, eu quero pintar todos os nomes de amarelo, então eu posso posicionar, né, a minha seleção no primeiro nome, ele da Raíssa, Ctrl Shift seta para baixo, ó, já selecionou todo mundo, aí eu posso jogar a tinta só ali. Tem gente que gosta de jogar o balde de tinta na coluna inteira. Como seria aqui nesse caso? Ctrl espaço para selecionar a coluna e taca ali tinta, mas eu recomendo que você não faça isso nas suas planilhas. Além de deixá-las bem amadoras, isso aqui ainda pode deixar o seu arquivo mais pesado. O próximo, galera, para mim é um dos atalhos mais fantásticos que tem no Excel, que é o Ctrl+E. Ele reconhece padrões em colunas adjacentes, né, e preenche a coluna atual automaticamente. Como assim, Gesi? Olha só que coisa louca. Eu tenho aqui, ó, nome e sobrenome, né? Junto, tá tudo nome. O nome completo da pessoa tá ali. Aí imagina que eu insiro uma coluna aqui, ó, vou dar um Ctrl+ para inserir uma coluna, tá? E vou colocar aqui, ó, por exemplo, somente o nome. Legal? E aí eu escrevo primeiro, ó, Raíssa. Dou um Enter. Aqui, ele vai entender o seguinte, pô, se ele tem nessa coluna aqui ao lado vários nomes e sobrenomes, ele pegou só a primeira parte, provavelmente ele quer o mesmo nos demais. Então eu vou dar um Ctrl+E no teclado, Ctrl+E, e ele aplica esse padrão para todo mundo. Olha, a mesma coisa aqui, ó. Vou inserir uma coluna aqui, tá? Ctrl+. Vou colocar aqui, por exemplo, ó, só a UF, né? A UF do estado. E eu vou, o primeiro eu escrevo, né? SP. Maiúsculo aqui, ó, SP. E agora eu dou Ctrl+E e ele replica o padrão para os demais. Muito maneiro, né? O próximo atalho é o Ctrl+T, galera, que ele seleciona tudo. Olha na prática, eu vou clicar em qualquer lugar aqui da minha tabela, né, dessa minha base, e eu vou dar o Ctrl+T. Então perceba que ele vai selecionar todas as células que estão em volta daquela célula ali. Por isso que a gente fala que ele seleciona tudo. Mas ele também pode selecionar a sua planilha inteira. Do jeito que está aqui, ó, é só eu dar o Ctrl+T mais uma vez, ó, Ctrl+T de novo, que ele vai selecionar agora
todo o meu arquivo. E aqui você tem que tomar cuidado. Se eu jogar o amarelo aqui, ele vai pintar minha planilha inteira de amarelo. Então, tome muito cuidado quando você for fazer edições, formatações de células, para você não ficar selecionando todo o seu arquivo, né? Garanta que você sempre está selecionando só o que você precisa. Ah, vou colocar borda? Então, ó, Ctrl T, coloca a borda somente aqui. Não vai colocar na planilha inteira. Fechou? Ctrl 1, galera, esse atalho é muito maneiro porque ele vai permitir para você várias opções de formatações de resultados de células, né, de conteúdo de célula. Aqui eu tenho uma simulação de faturamento mês a mês, tá bom? Só que os números, como eles são muito grandes ali, fica difícil de você interpretar. Então eu vou colocar um separador de milhar aqui, eu vou separar por pontinho ali, de acordo com algumas casas de números ali. Então, ó, já utilizando o atalho, eu vou dar um Ctrl espaço para selecionar toda a minha coluna e vou dar um Ctrl 1, Ctrl número 1 no teclado. E ele abre essa janelinha aqui. Aqui, galera, você pode mexer no alinhamento, na fonte, nas bordas, no preenchimento, na proteção, dá para mexer em muita coisa. E aqui, ó, essa parte de número aqui, ela é muito parecida com essa caixa que tem aqui em cima. Só que aqui você tem todas as opções desbloqueadas. Então aqui, ó, dentro de número, por exemplo, eu posso marcar essa opçãozinha aqui, ó, separador de milhar, tá vendo? Vou tirar a casa decimal e vou dar um OK, ó. E aí ele já coloca esse pontinho ali. Então é um atalho que eu uso bastante, né, para poder trabalhar algumas formatações nas células. Então eu sempre seleciono um grupão de célula, mais ou menos como eu fiz aqui agora, dou Ctrl 1 e aplico ali algumas formatações. Os próximos atalhos ali também são irmãozinhos, ali são irmãos gêmeos basicamente, que é o Ctrl Z e o Ctrl Y. E talvez aqui eu vou surpreender algumas pessoas aqui, porque pode ser que você já conheça o Ctrl Z, mas o Ctrl Y talvez você nunca parou para pensar. O Ctrl Z, né, como quase todo mundo sabe, ele desfaz alguma ação. Então, por exemplo, se eu sem querer, ó, deletei tudo isso aqui, ó, dei um delete. Ih, caramba, fiz besteira. O que eu faço? Escreve de novo? Não, você desfaz a ação. Então você usa o Ctrl Z, onde ele volta, né, ele desfaz a última ação que você fez. Mas imagina que você pensa, não, eu queria ter deletado mesmo. Eu quero refazer, eu quero desfazer o Ctrl Z. Você usa o Ctrl Y. O Ctrl Y ele vai refazer uma ação. Pegou a ideia? Então, muita gente conhece o Ctrl Z, mas não conhece o Ctrl Y, onde você pode refazer uma coisa que você desfez. Galera, esse atalho aqui ele também é muito interessante, que é o Alt CVV. Aqui, as teclas elas não são executadas juntas, tá bom? Você vai executar uma depois da outra. Então é Alt, letra C, letra V de novo. Por exemplo, aqui eu tenho uma base de notas. Nessa outra guia aqui, eu tenho outras notas que eu quero acrescentar lá. Então perceba o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma formatação bem neutra, né? Basicamente não tem formatação. Aqui, ó, ele tá cheio de cor, tem o amarelo, tem vermelho, e eu quero levar essas informações para lá. Então, ó, eu vou selecionar aqui todos os campos, né? Poderia muito bem já utilizar o atalho, né? Ctrl Shift, seta para o lado, seta para baixo, onde ele vai nos limites, né, selecionando, dou um Ctrl C, que é o atalho para copiar. Aí agora aqui, Ctrl para baixo, para ir lá para a última célula preenchida. Vou posicionar o cursor, né, logo após a última linha preenchida e vou dar um Ctrl V, que é o atalho para colar. Quando eu faço isso, o Excel vai me trazer as formatações. Então ele vai trazer todas as cores, né, o formato que já estava definido lá. E aí o seu arquivo começa a aparecer uma coxa de retalhos, né, com um monte de informação colada, isso fica feio. Então qual que é a ideia? Depois que você copiar, depois que você der o Ctrl C, vai posicionar o cursor lá onde você deseja e você vai executar Alt CVV, Alt CVV. Vale a pena fazer um vídeo só com os atalhos da tecla Alt. Isso aqui vai desbloquear muita coisa na sua cabeça, mas eu vou deixar para um próximo vídeo. Então eu recomendo que quando você for copiar informações de um lugar para o outro, você use, né, sempre dê preferência para colar valor, para que evite essa mistura de formatações. E por fim, talvez esse é um dos atalhos que eu mais tenho usado ultimamente, é o Alt junto com o F1, onde nós vamos inserir gráficos. Então olha só, a partir daquela tabela de faturamento, né, você posiciona, clica em qualquer lugar dessa base ali, né, desses dados, e dá um Alt junto com F1. E o Excel automaticamente insere um gráfico de coluna. Aí aqui vale a pena uma observação. Principalmente usuários de notebook, em geral, nessas teclas F1, do F1 até o F12, tem outros tipos de funções atreladas a ela. Por exemplo, o meu F1 aqui, ele também serve para eu ver configurações, né, do computador. O F2 ele diminui o brilho, o F3 aumenta o brilho. Então tem essas funções ali também nessas teclas. E dependendo da configuração do seu teclado, para você acessar essa tecla, você vai ter que utilizar uma tecla auxiliar, né? Pelo menos no meu aqui é o FN.
Então, dependendo da configuração do seu computador, se você colocar o Alt F1 e não funcionar de cara, né, talvez aumentar o volume, aumentar o brilho da sua tela, então provavelmente você vai precisar dessa tecla auxiliar para poder executar esse atalho de inserir o gráfico. É óbvio que vai ter que rolar uma parte 2, mas eu já queria saber de você qual desses atalhos você mais gostou. Tem algum atalho que você utilize bastante e não tá aqui na lista? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E uma surpresa para você que ficou comigo até o final do vídeo, eu vou deixar aqui na descrição uma lista com 45 atalhos muito maneiros, muito úteis do Excel. É só entrar na descrição do vídeo e fazer o download. Se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida para eu saber que você achou bacana esse conteúdo e eu volto com mais atalhos num outro momento. Deixa seu like, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo.